hoje é o kickoff, né? É o pontapé inicial aqui do nosso programa Direito e Desenvolvimento. Hoje a gente vai falar um pouco mais do curso, o Rodolfo vai explicar no detalhe como é que vai funcionar, o Guilherme e a Letícia também vão falar um pouco do CLP, para que todos se conheçam. A gente vai fazer uma dinâmica também para que vocês se conheçam. Acho que é super importante essa conexão entre a gente falar um pouco mais da gente, a gente se conhecer um pouco melhor, para a gente até ficar um pouco mais à vontade, né, na parte de expor as nossas opiniões, se sentir mais confortável com tudo mesmo. Vocês gostaram da ideia de fazer num espaço diferente aqui? Porque advogado tem muito aquela cabeça um pouco mais assim, de fórum, de escritório, e o que a gente quis foi justamente dar essa pegada diferente, né? O Impact Hub é uma empresa até global, eles têm escritórios em vários outros lugares e lidam muito com essa questão do impacto, da inovação social. Então a ideia era trazer vocês também para o ambiente, acho que um pouco mais voltado para o empreendedorismo, diferente do que a gente está acostumado. Acho que a gente acaba ficando mais criativo, as ideias fluem melhor, né? Eu vou passar já a palavra para o Rodolfo, ele vai passar no detalhe um pouco do curso para vocês. O que vocês precisarem, gente, a qualquer momento, a qualquer minuto, fala comigo, fala com o Rodolfo, desde temperatura de ar-condicionado até biscoitinho e café. Vocês, por favor, fiquem super à vontade, tá? A ideia é justamente criar um ambiente muito propício para discussão, para o debate, principalmente para o crescimento pessoal e profissional de vocês e de todos nós, né, que a gente acaba aprendendo bastante também. Pessoal, bom dia. Vai ser um dia intenso. Acho que é o começo de uma jornada que a gente vai ter pela frente, mas eu não tenho dúvida que quando a gente olhar para trás, aquilo que a gente falou quinta, vai ter valido muito a pena. Vou passar a palavra para o Rodolfo. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, tudo bom? Eu conheci o Guto, não sei se felizmente ou infelizmente, no Instituto de Formação de Jovens Líderes, e o que a gente tinha lá era toda segunda levar algum empresário, político, cientista, pesquisador para discutir Brasil. Então, que forma a gente tornar o Brasil um país mais próspero. A gente ficou 2 anos nesse instituto e viu que o impacto que a gente estava fazendo para 40, 50 pessoas era pouco para as pretensões que a gente queria. Então, a gente sempre teve a intenção de levar aquele modelo de discussão, de quebrar um pouco a cabeça e pensar num futuro melhor para um outro patamar. E aí a gente montou a ELIF. A ELIF é um acrônimo para empreendedorismo, liderança, inovação e futuro, que são símbolos que a gente acredita que vai levar o Brasil para um outro patamar e melhor do que a gente está. Dentro desse modelo, dentro desse propósito de empresa, a gente foi desafiado pelos nossos patronos de criar um programa para futuras lideranças, que a gente conseguisse impactar o maior número de pessoas possíveis. E o judiciário, acho que hoje está mais do que em voga, e a gente começou por aí. Dentro desse objetivo de impactar o judiciário, a gente procurou aí um parceiro com uma cabeça, acho que muito parecida com a nossa, de também querer mudar o Brasil e atuar no setor público, que é o CLP, o Centro de Lideranças Públicas. Acho que daqui a pouco a Letícia pode falar um pouco, mas a nossa ideia aqui com o curso é entregar um pouco dessa vivência que a gente teve no Instituto, que é bastante de discussão, de debate, de quebrar um pouco os paradigmas que a gente traz um pouco viciados de colégio, universidade, e pensar um pouco aí sem preconceito num Brasil melhor e que a gente consiga discutir bastante. Não tem um caminho certo, né, mas a discussão é sempre importante. Letícia, quer falar um pouco do... Bom dia a todos, meu nome é Letícia, eu atuo como conselheira e professora lá do Centro de Liderança Pública. Temos um representante também que passou pelas formações lá do CLP, o Thiago. O CLP, como o Rodolfo comentou, é uma OCIP, uma ONG, né, que atua na formação de lideranças com a visão de fortalecer lideranças que têm uma atuação, uma vontade de trabalhar no setor público ou que já estão ocupando cargos no setor público, né, porque a gente entende
que esse é um setor hoje muito importante, né, para o Brasil, que a gente precisa fortalecer as lideranças que estão à frente de políticas públicas na área de saúde, sustentabilidade ambiental, educação. O CLP nasceu em 2008, foi fundado por um cientista político, Luiz Felipe Dávila, que vai estar aqui hoje falando com vocês. E desde então, a gente tem trabalhado com diferentes programas na área de educação, né, como cursos como esse, com parceiros tão importantes como a Elif e outros. E também nós atuamos numa área de research, que é a área de mobilização, que a gente elabora rankings, papers, também para estimular o bom debate dentro do setor público, né? Então, é uma honra estar aqui hoje, junto com a Elif, né, nesse curso. É a primeira vez que a gente está fazendo um trabalho tão focado para o judiciário, para lideranças, né, que estão ocupando cargos estratégicos dentro da magistratura e no setor público nessa área. Então, a gente está super feliz de estar aqui hoje, muito confiante de que vão ser 4 sábados muito intensos, né, de um trabalho incrível junto com vocês. A ideia é realmente provocar um debate sobre o papel da liderança, né, à frente desse processo de decisão. Acho que a fala do Carlos Ari já foi bem instigante nesse sentido. Então, eu vou estar com vocês acompanhando esse processo. Mais uma vez, super obrigada. Obrigada, Elif, também, por ter nos convidado. E eu vou passar a palavra, acho que agora, para a gente falar um pouquinho mais sobre o conteúdo do curso, né? Bom dia. Bom dia, animado. Bom, eu me apresentei aqui para vocês na semana passada. Sou Guilherme. Eu fui o responsável por ajudar o Rodolfo e a Letícia a tentar trazer também os conteúdos jurídicos que a gente achava que poderiam dialogar com os conteúdos de liderança. Então, qual vai ser a proposta que a gente vai ter aqui no curso? É justamente de alternar. A gente não vai fazer um curso só sobre direito e nem é um curso só sobre liderança. A gente vai tentar alternar esses conteúdos para vocês, até para deixar a dinâmica das aulas mais interessantes e vocês poderem se manter motivados o tempo todo nesses 4 sábados que a gente vai ter. Hoje, como a Letícia falou, a gente começou na quinta-feira com a exposição do Carlos Ari, que pauta toda a orientação jurídica desse curso, né? A gente já indicou para vocês a leitura do Princípio é Preguiça. Não sei se todos vocês já leram, né, o artigo. Ele vai servir depois para esses conteúdos jurídicos que a gente tiver no curso como referência para análise das decisões. Quer dizer, o esforço que a gente quer é que sempre que vocês examinarem as decisões, vocês tentem enxergar se vocês veem naquelas decisões que as pessoas, mesmo sem saber, eventualmente até sem ter lido o artigo do Carlos Ari, estão se desincumbindo do ônus da competência e do ônus do regulador, né? A ideia é que a gente consiga, ao final desse curso, todos nós que participamos dele, a gente consiga fazer análises críticas melhores de problemas complexos e de decisões judiciais complexas, e nós mesmos, na nossa atuação profissional, pessoal, seja no futuro por meio de um concurso que vocês venham a prestar ou em outras interações que vocês tenham na área pública, vocês também tenham um processo de tomada de decisão melhor e mais bem elaborado. Então, a gente teve essa aula do Carlos Ari por conta dessa inspiração e para trazer essa nova discussão, essa nova visão sobre o papel que o direito tem e sobre esse aspecto que a gente falou de criação do direito, né? Que não é inventar, mas é você usar todos os elementos que a gente tem hoje para melhor tomada de decisão. O Felipe vai trazer uma apresentação sobre a liderança adaptativa. O que é esse conceito, como ele funciona, de que maneira que vocês podem aplicar eles nas atividades de vocês. E ele é o fundador, né, do CLP, é realmente uma grande autoridade nesse assunto, uma das pessoas mais abalizadas para falar disso aqui. À tarde, nós vamos ter um outro cientista político. A Letícia antes ainda vai fazer uma dinâmica com vocês sobre liderança, né, ainda nesse período da manhã. E depois à tarde a gente vai ter uma palestra muito bacana em 2 partes com Humberto Dantas, que também é professor do CLP, foi professor do INSPER há muitos anos, é professor de cursos de pós-graduação variados pelo Brasil. E vou fazer uma apresentação dele na hora da palestra dele, mas só para vocês entenderem que ele vai trazer uma visão sociológica e da ciência política sobre esses fenômenos mais recentes que a gente tem, especialmente sobre esse protagonismo que o judiciário vem ganhando recentemente na sociedade contemporânea brasileira. Aí, a partir do sábado que vem, nós vamos ter alguns conteúdos mais jurídicos. Então, quem vai dar até, inclusive, para vocês sou eu, essa aula do sábado de manhã.
em que a gente vai falar de um tema que está sempre na boca do povo, vamos dizer assim, e principalmente na boca do povo no meio jurídico, que é o famigerado controle judicial de políticas públicas, mas nós vamos tratar de 2 casos específicos, que foram os casos das cotas nas universidades, que foi o tema da minha pesquisa de mestrado. Eu estou brincando que a gente não vai fazer um estudo de caso, eu vou fazer o conto de um causo para vocês, porque eu vou contar para vocês o que foi a pesquisa que eu fiz e qual foi o epílogo do que aconteceu depois dessa pesquisa, inclusive por conta de alterações legislativas que a gente teve recentes no Brasil. E a gente vai falar um pouco também do caso do fornecimento de medicamentos, que é um assunto que também está toda hora na pauta do dia, em que a gente vê assim, a jurisprudência veio construindo um caminho, agora vem regulações de outras esferas em que os diferentes tribunais estão tentando sentar para criar uma regulação mais específica, e a gente vai entender como é que isso vem vindo e qual tem sido essa construção e tentar conversar um pouquinho sobre isso. À tarde, no próximo sábado, daí a gente vai ter um momento que a gente fez que chama Compartilhando Experiência. Partindo da premissa de que vocês ou já estão engajados na área pública ou têm a pretensão de ir para a área pública, a gente vai trazer uma juíza que vocês acabaram conhecendo, que é a Patrícia, que estava aqui na aula do Carlos Ari, para compartilhar a experiência dela. Quer dizer, como é que foi a vida dela até ela entrar na magistratura, quais foram os desafios, o que ela viu de dificuldade, o que ela venceu de barreira e como foi a vida dela depois do ingresso na carreira, né? Os magistrados têm um desafio de liderança tremendo, ele tem que engajar uma equipe que ele não escolhe. Quando você entra num gabinete, você vai ter 5, 6 funcionários que você vai poder indicar livremente, mas o resto daquela equipe está lá, são funcionários concursados, os 20, 30, 40 que vão lidar com o público no dia a dia, atender, você tem que engajar essas pessoas sem poder escolhê-las, né? Não é você que fez essa seleção. Então, esse é um desafio de liderança tremendo e a gente acha que ela compartilhando isso com vocês vai ser uma coisa ao mesmo tempo inspiradora e educativa. E aí, na segunda parte do nosso encontro do sábado que vem, vocês vão ter, dentro dessa metodologia de estudo de caso de liderança do CLP, um caso que a Letícia vai apresentar e vai trabalhar com vocês para a formulação dessas competências de liderança. Tá? Aí no nosso terceiro encontro, a gente vai ter a discussão de conflitos de interação entre público e privado, aí com alguns casos mais específicos de novo. A gente convidou o Head of Litigation, quer dizer, o chefe do departamento contencioso do Uber, para vir contar para vocês o que é o Uber, qual é a discussão que o Uber está enfrentando, que é uma inovação disruptiva, né? E como é que isso está sendo visto pelo judiciário, como é que essa discussão está sendo colocada no judiciário. E depois vamos ter uma apresentação do Fernando Marcato, que é um colega meu da PUC, mas que hoje também é professor da GV, que é especialista em PPP, e vai trazer um estudo de caso que ele fez com os alunos dele da GV sobre a questão da moradia. Né? A gente tentou equilibrar direito e desenvolvimento, tendo econômico e direito e desenvolvimento social também, né? Para não ficar só nessa pauta econômica. Então ele vai vir contar como tem funcionado esses casos, para vocês também saberem de outras discussões, de outras formas de direito e desenvolvimento, não só judicializadas, né? Embora essa questão de casa também seja um tema bastante judicializado. E à tarde, nesse dia, a gente vai falar de direito e desenvolvimento com direito do trabalho. Aí a gente vai trazer uma série de questões que a gente tem aí, isso está na pauta do dia, né? Reforma trabalhista, reforma previdenciária, está na pauta do dia do Brasil. Vamos trazer para a gente discutir alguns anacronismos que a gente tem na CLT, imaginando um país que a gente quer mais desenvolvido. Então tem uma série de casos que a gente vai fazer, inclusive o próprio caso do Uber tem essa discussão, é uma discussão global, se quem trabalha para o Uber é parceiro, é empregado, de que maneira que você coloca isso. E aí a gente quer também fazer uma discussão mais livre com vocês, de vocês trazendo para a gente temas que vocês acham que podem impactar o direito em desenvolvimento no Brasil daqui para frente. Tá? E isso até para servir de inspiração para os artigos que a gente está convidando vocês, para o artigo, né, que a gente está convidando cada um a escrever até o final do curso para publicar no Jota, e os detalhes disso a gente vai falar na nossa aula da semana que vem também. Tá? E aí o último encontro vai ser um debate do livro, que vocês vão ganhar hoje, o Rodolfo vai falar, né, já estão ganhando, estão aí no colo. Esse livro é uma grande inspiração para o curso, foi escrito pelo Michael Sandel, que é um professor de Harvard, né, e ele traz justamente todos esses grandes debates, ou alguns dos grandes debates que a gente tem do ponto de vista ético, moral e da justiça também. Então vocês vão ter daí uma discussão, a gente espera que vocês até o último encontro já tenham lido o livro todo, para ter um debate sobre esse livro, e aí vocês também vão fazer um júri simulado
a partir dessas premissas em que vocês vão se colocar, ter que sentir na própria pele, a gente está brincando, tomando decisões por conta própria. Vocês participando e tendo que tomar uma decisão sobre um caso, um problema concreto, que vai ser a questão da justiça gratuita. Tá? Então, realmente esse é um curso interdisciplinar mais do que multidisciplinar. Ninguém vai sair dando conteúdos para vocês e saírem aqui voando depois sem saber muito o que faz. A gente tentou costurar esses conteúdos com um começo, meio e fim, para tanto abrir a cabeça de vocês com relação a essas discussões, expor vocês essas discussões contemporâneas do direito, da filosofia, da ciência política, mas para também, principalmente, qualificá-los nesses processos de tomada de decisões em que vocês se envolverem daqui para frente, depois do curso. Tá bom? A gente vai estar sempre à disposição para qualquer dúvida. A bibliografia que vocês vão ter que ler para a semana que vem, vocês vão receber um link do Dropbox com a bibliografia, vamos dizer assim, exigida, que a gente espera que vocês tenham lido para a gente poder ter um debate bacana, mas ao mesmo tempo vai ter uma bibliografia complementar para quem quiser ter, por exemplo, um artigo em português sobre direito de desenvolvimento, que a gente trouxe a visão do Trubeck, né, que é um dos principais pensadores do direito de desenvolvimento, mas a gente vai ter outros, como é que foi essa evolução, um artigo que a gente tem que traz uma evolução histórica mais abrangente das diferentes correntes do direito de desenvolvimento. Tem um aspecto que o Trubeck fala, que o professor Carlos Zarino comentou na quinta-feira, mas que eu acho interessante para pautar o que a gente vai fazer aqui, que é assim, o direito de desenvolvimento é uma ideia que define uma prática. E é essa prática, a construção dessa prática, que a gente espera alcançar ao final do curso aqui com vocês. Tá bom? Rodolfo, você? Acho que antes da gente ir para a palestra do Luiz Felipe Dávila, eu queria... a gente está aqui, o Guto falou isso na quinta-feira, a ideia é que todos vocês, acho que todo mundo tem uma pecha, e acho que isso é muito da nossa geração, de atuar no setor público, de ir lá impactar e botar a mão na massa. Então, a ideia é que alguns já estão no setor público, a ideia é que espero que todos queiram, em algum momento da vida, atuar um pouco lá, que é onde a gente mais precisa, e desligou bem na hora. Então, a gente está, além do conteúdo desses próximos 4 sábados, vocês vão ganhar um curso do LFG online, especial com uma parte de teoria para a magistratura do trabalho, outra uma parte de coaching de carreira, então tem a história de uma desembargadora e juiz, as duas que vão preparar esse curso customizado para vocês, mais desconto em 2 outros cursos que chegam bolsa ali na faixa de R$1.000. Então, antes do Luiz falar, eu queria que cada um se apresentasse nome e aí contasse um pouco ali em um tweet, né, 140 caracteres, se descrever aí, contar um pouquinho da sua história, para a gente se conhecer e começar o curso. Vamos fazer assim, o nome, qual é a sua ocupação hoje, está estudando, está trabalhando, o que faz, por que você está aqui, né, o que você espera alcançar com estar aqui. Mariana, vamos começar com você, então. Pode falar sobre o microfone, né? Meu nome é Mariana, eu tenho 33 anos, eu sou advogada. Atualmente eu estou iniciando por conta própria. Há 15 dias eu saí da zona de conforto, eu saí da cooperativa de trabalho médico onde eu atuava como advogada. No total eu trabalhei lá por 6, 7 anos. Bom dia, meu nome é Letícia, eu sou advogada, mas atualmente eu também saí do escritório que eu estava e estou só tentando passar no concurso, né? Então, já há algum tempo eu venho estudando para alguns concursos, inclusive me interessou muito aqui em função de políticas públicas. Eu já prestei um concurso em Brasília nessa área, né, de gestão governamental e políticas públicas. Então, veio muito chamativo, né, o tema e o que propõe o curso. É isso. Bom dia, meu nome é Felipe, sou advogado também, atuo em escritório de advocacia e comecei a estudar para concurso agora, atuo na área tributária. Comecei a estudar para a Receita Federal. Um dos motivos foi que sempre que eu tinha que ir para a Receita Federal, às vezes eu
analista, o auditor que eu tentei conversar num dia, ele nunca estava lá no dia seguinte. Eu achava aquilo um absurdo. Pô, o cara, eu chegava lá às vezes 8 da manhã, ele estava lá, eu ia lá 1 da tarde e ele não estava mais. Então eu comecei a estudar para concurso para ver se eu entro lá e consigo mudar alguma coisa. Quase impossível, mas vamos tentar. Oi, meu nome é Gabriela, estudei na PUC, passei no concurso de escrevente em 2013 e hoje eu sou assistente de um juiz, mas durante a faculdade eu só estagiei em escritório. E aí eu tive um choque, assim, de ver como as pessoas são acomodadas no setor público, como as pessoas não querem crescer, enfim. Eu acho que esse curso talvez sirva muito para isso, assim, para trazer um pouco da mentalidade do privado para o público. É isso. Bom dia, meu nome é Thiago. Vocês são meus colegas, mas daqui 5 semanas seremos amigos. Tenho certeza disso, é interessante. Eu sou advogado público e hoje procurador-geral de um município. Tive toda uma formação acadêmica específica, pós-graduação em Direito Tributário na PUC, pós-graduação em Direito Municipal na Escola Paulista de Direito, até que chega uma coisa chamada CLT. E aí me coloca de ponta cabeça. Eu terminei agora, concluímos esse mês, o Master em Liderança e Gestão Pública, inclusive com o módulo internacional na Escola de Governo da Universidade de Harvard. E eu fui picado pela mosca azul, que me tirou do direito e me jogou para a gestão pública. Eu sou aquele que amo minha profissão, mas foi dito para mim que eu tinha um legado, que era trazer o direito para a arena pública. E esse é o meu legado de vida hoje. Como que nós podemos, cada um dessa esfera, estarmos inseridos na arena pública, impactarmos, mudarmos. Esse é o meu desafio, e desde já digo, eu acredito. E acho que vocês também acreditam. Obrigado. Bom dia, meu nome é Maurício, sou advogado, me graduei pela FGV do Rio. Trabalhei em escritório, trabalhei quase 3 anos com fusões e aquisições, dei uma surtada nessa de legado, de propósito. Saí, fui trabalhar numa ONG de educação, Mapa Educação, talvez algumas pessoas conheçam. Nessa de voltar para o escritório, ficar no escritório e consegui ser aprovado por mestrado da Minerva Schools, que é uma startup da Califórnia, e atualmente faço um mestrado quantitativo em Decision Making lá e estou muito aqui estou repensando muito a vida do que fazer depois. Super inspiração, isso é bom. Bom dia, meu nome é Lucas, eu sou advogado do setor privado, por aquisições ainda não surtei. É muito inspirador ver todo mundo, essa quantidade de pessoas dispostas a entrar na esfera pública. Acho que isso é importantíssimo, esse espírito, essa juventude que vai entrar, tenho certeza que mude essa visão que todos têm, que isso é legal. Bom dia, meu nome é William, eu também sou advogado do setor privado, e eu também tenho muito interesse pelo setor público, específico por regulação do setor elétrico brasileiro, que é a área que eu atuo desde a faculdade. Eu estou aqui para conseguir discutir melhorias, enfim, entender melhor o funcionamento, como podemos ajudar no desenvolvimento da regulação do setor no Brasil. Bom dia, eu sou a Andressa, também sou advogada, recém-formada, novinha. Eu atualmente trabalho por conta e eu sempre quis seguir carreira pública e achei interessante a proposta do curso, principalmente na questão da liderança, porque eu acredito que na carreira pública nós precisamos ter líderes preparados e voltados para o social, para diversas áreas. Oi, meu nome é Rafael, eu trabalho na Prefeitura de São Bernardo, na parte de assistência jurídica. Então, te dá assistência para pessoas que não tem condições de pagar um advogado. Isso eu vejo como a gente precisa de pessoas para cuidar delas. Então, isso inspira a gente, ajudar a pessoa que precisa. Meu nome é Natália, eu sou advogada, trabalho com direito regulatório e assuntos governamentais, desde que eu estava na faculdade. Embora eu não tenha certeza que eu queira trabalhar no setor público, na administração pública, eu tenho certeza que eu quero trabalhar para a administração pública. De todos os advogados que eu conheço, Carlos Ali, eu acho uma das maiores inspirações.
pela carreira que ele construiu e pelo tipo de interação que ele consegue fazer entre o privado e o público. E achei que tinha muito desse tipo de interação aqui no curso, por isso que eu decidi fazer. Bom dia, meu nome é Silvia, eu sou advogada, recém-formada também. Eu sempre trabalhei com o setor privado. Atualmente eu atuo no escritório com ênfase no direito societário, em atos de requisições. E eu estou aqui porque a proposta do curso me pareceu muito interessante, no sentido de que, como eu atuei muito como estagiária no societário, então eu tive muito contato com as repartições, com o setor público em geral, né? Então eu acho que estar do outro lado, você ver a visão de um servidor público, é algo que me impactou muito em toda a minha trajetória, né? Então eu estou aqui para tentar estar do outro lado, para tentar mudar esse sistema, que eu acredito que alguma coisa não está funcionando legal, né? Então eu acho que é bacana poder ter essa oportunidade de estar aqui e mudar essa minha forma de pensar, em sair da casinha e realmente mudar o nosso país. Meu nome é Renata, eu sou advogada, eu tenho experiência na área pública, já trabalhei em secretaria do Estado, eu trabalhei em empresa pública. Isso foi já depois de formada. Quando eu estava na faculdade, eu estagiei em escritório e redatora, então foi a área privada. E como já disseram, o choque que eu tomei quando eu entrei no público foi gritante. O modo como as pessoas trabalham, a acomodação me incomodava demais. Quando você chega com ideia nova, os obstáculos que você encontra são muito grandes. Eu tenho um MBA em gestão de políticas públicas e gestão governamental e, bom, saí um pouco dessa área e hoje eu sou diretora jurídica de uma ONG chamada Doutores Sem Fronteiras. Bom dia, meu nome é Fernanda, sou advogada, trabalho com direito administrativo, sou especialista em direito público pela Escola Paulista de Magistratura. Algumas questões de direito me incomodavam, principalmente o fechamento do direito para outras áreas, né? Esse debate muito específico que a gente tem. Eu fui buscar conhecer uma outra área voltada especialmente para a discussão de políticas públicas. Hoje eu faço mestrado em políticas públicas na Universidade Federal do Rio. Então acho que o conteúdo do curso conversa muito com o que eu vim estudando hoje. E essa parte de liderança também é muito importante, principalmente para a formação de quem quer discutir políticas públicas no Brasil. Então, acho que o assunto é muito relevante, a gente tem que trazer ele para o direito também. Isso é muito interesse. Bom dia, eu sou mais uma Letícia, duas. Tem uma preponderância de mulheres no curso, quase Letícias. Tem que ser Letícia, para entrar. Então, foi isso, teve essa seleção. Hoje eu sou advogada trabalhista de uma construtora, que não está na Lava Jato, tá? Minha passagem pelo público se deu da época da faculdade, eu fui estagiária do Ministério Público do Trabalho por 2 anos, e saindo de lá, comecei a prestar concurso, estou aguardando ser chamada a minha convocação no TRT da 15ª, como analista, mas o corte orçamentário até agora não fez isso acontecer. Tive uma passagem muito interessante que me trouxe muita experiência, que foi no Legislativo, como assessora jurídica da Câmara Municipal de Limeira. E recentemente tive um convite para voltar para o Ministério Público como assessora de um procurador, mas mais uma vez o corte orçamentário não possibilitou que a pessoa que passou na magistratura fosse para que eu pudesse substituí-lo. Mas estou aguardando, enquanto isso eu consigo fazer também tenho esse interesse nessa interação entre o privado, que eu estou conhecendo um pouco, e agora o público. Bom dia, meu nome é Elise, eu sou advogada trabalhista também, mas da área consultiva. Durante meu período de estágio, passei pelo setor privado, passei também pelo setor público, fui estagiária de uma procuradora federal na Advocacia Geral da União. Também tive essa percepção que todos têm quando têm contato com o setor público, no sentido da acomodação, da falta de interesse. Eu tive sorte, minha procuradora era uma pessoa muito competente, muito interessada, mas eu vi como que a máquina funciona. Eu senti no final do meu estágio que eu não estava impactando da forma como eu queria, então eu comecei a pesquisar, ir atrás do terceiro setor, a pesquisar cursos,
cheguei nas políticas públicas, é uma área que me interessou muito, uma área que eu acho que precisa muito de profissional capacitado. Esse curso acabou juntando o meu interesse pelas políticas públicas com a minha profissão de advogada, então por isso que eu decidi fazê-lo. Quero fazer um mestrado em políticas públicas e é por isso que eu estou aqui. Bom, meu nome é João Pedro, eu tenho 26 anos. Atualmente eu trabalho com um banco Bradesco na área de recuperação de crédito. E ao contrário de como as pessoas têm afirmado aqui, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então lá, durante a faculdade, eu tive a oportunidade de fazer estágio na defensoria e no fórum. Então, assim, por conta disso, eu tenho grande estima pela área pública, porque eu acho que, graças a Deus, eu trabalhei com muitas pessoas muito inspiradas. Então, por conta disso, eu acho que eu consigo trazer para a área pública, que eu quero ser promotor, essa valorização de como as pessoas trabalham, e eu acho que esse curso vem ao encontro do que eu espero poder engajar as pessoas que trabalharem comigo e, enfim, ter um país melhor por conta disso. Bom dia, meu nome é Christian, eu sou diretor jurídico nacional da ONG Teto. Mas eu vou pegar o pessoal de ONG aí pra gente ter uma conversinha depois. Porque ONG tem que jogar junto, senão... eu sou especialista em direito internacional econômico, atuei um pouco na área, mas eu vontade de trabalhar com direitos humanos e pela sociedade falou mais alto. Eu escolhi fazer o curso, decidi fazer o curso por 2 motivos. Um, porque eu tenho muita vontade de empreender e inovar com uma formação jurídica. Eu acho que isso é possível, trazer coisas novas, quebrar paradigmas. E o outro motivo é que, atuando na área social, a gente vê que a gente gera um impacto assim, social, uma mudança efetiva, só que uma mínima decisão no poder público, uma decisão que venha de cima, gera um impacto muito maior. Então, eu vi que atuar com a mão na massa é legal, é bom, só que se eu tiver em patamares acima e tiver um poder de canetar alguma coisa para gerar um impacto muito maior, isso daí vai ser muito melhor. Então, eu estou aqui para me preparar para isso. Bom dia, meu nome é Ana, eu estou finalizando o curso de Direito na Universidade de São Paulo, trabalho na ONG Cidadão Promundo e trabalhei junto ao departamento jurídico da faculdade, que tinha um convênio com a Defensoria Pública, e atualmente eu sou assistente acadêmica de um magistrado da 27ª Vara Civil e no período da manhã sou estagiária da 5ª Vara da Família e Sucessões. Eu me interessei muito pela temática de Direito e Desenvolvimento, principalmente esse ano eu pude estudar um pouquinho de liderança educativa em Harvard e participei de uma conferência na qual a gente discutiu os problemas do Brasil, a crise que está acontecendo, e eu percebi que diversas das soluções apontadas, ou mesmo assim, o cerne de diversas problemáticas que a gente discutiu, estava realmente no setor público e envolvia o direito. O direito podia ser usado como uma ferramenta efetiva para colaborar muito. Então, por isso que eu me interessei muito pelo curso e também quero me desenvolver academicamente. Estou agora no resultado do mestrado em Direito e Desenvolvimento da FGV e é basicamente isso. Eu acredito que o curso pode ajudar muito a abrir horizontes, enfim, colaborar bastante. Bom dia, eu sou Carlos, eu sou colega da Ana, também estou para formar na Faculdade de Direito da USP. Eu tive a oportunidade de estagiar tanto na área pública quanto na área privada nesses 5 anos de faculdade. Hoje eu estagio em pesquisa acadêmica na FGV e eu pesquiso um pouco da relação entre transparência e sigilo na administração pública. E eu também, esse ano, eu participo do grupo de Direito e Pobreza lá na faculdade, que também tenta interagir políticas públicas e atuação do direito. Eu acho que foi essa grande motivação que eu vim para cá, uma área que eu tenho muito interesse, que eu gostaria de... Estou numa fase de começar a carreira, eu gostaria de pensar como que eu posso atuar fora talvez, da regra que a gente geralmente encontra nas faculdades. Bom dia, meu nome é Daniela, tenho 23 anos, me formei ano passado. Esse ano eu parei de fazer concurso público, meu foco final é MP, que é da área ambiental, eu gosto muito. E o curso me chamou a atenção por querer incentivar a saída da zona de conforto. Eu estagiei na faculdade de Direito em órgão público e acompanhei de perto a zona de conforto. Então, eu achei muito bacana para poder tirar essa zona de conforto e não ser mais um lá fazer diferença. Então, é o que eu quero, é o que eu busco. Bom
Bom dia, meu nome é Luiz, tenho 22 anos, sou da bancada aqui acadêmica, sou estudante de Direito e de Economia lá em Curitiba, estou fazendo bate-volta aí todo final de semana. Há 3 anos eu comecei a me interessar um pouco mais sobre economia e, ao contrário de muitos aqui, eu vi que o setor público, para alguns setores, não funciona mesmo, então a gente tem que tirar de lá. Há 2 anos tem que tirar esses setores da mão dos políticos. Há 2 anos, eu e mais 2 amigos, nós tivemos a loucura de abrir uma startup eleitoral. Então nós lançamos um candidato a deputado federal no estado do Paraná, ele ficou em suplência, entrou esse ano, trabalhava com ele, fazia representação estadual, e agora eu também fui para a área eleitoral, elegi com um grupo junto com o MBL, que é onde eu trabalho hoje, no Movimento Brasil Livre. Nós elegemos alguns deputados e agora estamos começando a trabalhar políticas públicas municipais, e acredito que esse curso vai me ajudar muito a trazer um conhecimento um pouquinho mais aplicado para o movimento. Sou outra Mariana, mas para facilitar todo mundo me chama de Rosa, que é o sobrenome. Eu sou advogada, tenho 28 anos. Eu fiz um caminho inverso. Eu comecei trabalhando em ONG, eu trabalhei na Choque Empreendedores Sociais e no Instituto de Defesa, Juiz de Defesa. Enquanto a faculdade foi avançando, eu comecei a me interessar mais pelo direito prático. Fui estagiar em escritório, estagiei em grandes escritórios, trabalhei com M&A, trabalhei com grandes operações de aquisições, trabalhei com auditoria e na parte ambiental, um trabalho mais voltado para o civil hoje. Durante o último ano, eu trabalhei num escritório maior e aqui no ambiente corporativo não era para mim. Aquelas ações que eu trabalhava não era o que eu queria fazer. E aí eu dei um passo para trás, apesar disso, continuo trabalho hoje no fundo de investimento, mas é um trabalho com um período menor. Eu quero estudar, eu quero ser defensora pública e passar no mestrado. Então, saio do escritório, trabalhando em empresa, para estudar para o mestrado e para a defensoria. Isso. Bom dia, meu nome é Regiane, tenho 32 anos, trabalho atualmente na Prefeitura do município de São Paulo, sou funcionária da Secretaria Municipal de Educação, trabalho especificamente no setor de convênios e parcerias com as organizações sociais. Tá? Então a gente tem um trabalho de conveniamento com instituições, organizações que, junto com a Prefeitura, oferecem vagas na educação infantil. O que me trouxe para esse curso, que me chamou muito a atenção, foi a necessidade que a gente tem de ter lideranças públicas, mas que estejam preparadas para isso. Hoje o que eu vejo é uma discrepância muito grande entre o que realmente diz a lei e o que realmente se pratica no setor público. E eu acho importante que as pessoas que têm essa responsabilidade de cuidar de todo mundo tenham conhecimento do que estão fazendo, estejam preparadas para isso. Não adianta você chegar lá e falar, eu vou fazer e fulano te indicou, Beltrano te indicou, se você não tem preparação. O seu trabalho acaba meio que sendo, né, você não sai do zero. E você não consegue melhorar a vida de ninguém, você não consegue desenvolver uma sociedade mais justa para todo mundo, né? Então, assim, eu acho que, na minha opinião, esse curso ele vem como um fator importante, porque além de trabalhar a questão da liderança, ele trabalha com algo que eu amo, sempre gostei. Hoje trabalho na educação, sou formada, sou professora de educação infantil, trabalho numa área mais burocrática, mas assim, caí lá de paraquedas, né? Desde criança todo mundo fala, o que você vai ser quando você for ser advogado? Não cresci, né? Mas ainda estou nesse projeto. Ainda estou nesse projeto. E eu acho importante mesmo, assim, a gente ter cabeças pensando por prismas diferentes, por ângulos diferentes, para que a gente consiga construir um país melhor, né? Eu acho que depois que eu entrei para trabalhar mais na área administrativa, eu vi que tem muita coisa errada no setor público. E tudo funciona muito mal pela quantidade de coisa errada que a gente vê. E quando a gente está lá embaixo, como o colega falou, a gente não consegue tomar decisões que possam gerar um impacto positivo e grande para todo mundo, né? Então eu acho que essa formação é importante, a gente precisa estar mais atento com o que acontece, a gente precisa estar mais preparado para lidar com essas situações, para
para que a atuação de qualquer pessoa no setor público, além de que ela seja uma coisa humana, que possa provocar melhoria para todo mundo, ela esteja dentro da legalidade. E hoje isso falta e muito. Eu trabalho num setor em que ele mistura muito a parte pública com a parte privada. E, gente, a coisa está difícil, está bem complicado. Bom dia, sou a Suzy, sou assistente de um desembargador e o principal motivo pelo qual eu quis fazer esse curso é porque meu chefe começou a integrar o órgão especial do tribunal ano passado e a gente pega muitos casos que envolvem questões de política pública, fornecimento de medicamentos, casos sobre Uber. Então eu acho que o curso vai me ajudar muito no meu trabalho e foi o principal motivo pelo qual eu estudei. Bom dia, meu nome é Andressa, mais uma também. Sou recém-formada, trabalhei uns 5 anos em escritório, sindicato, e eu tive muito contato com o funcionário público e eu vi o grande problema que eles têm em relação à aposentadoria e todas as coisas que envolvem. E eu quero entrar no setor também para ver se eu consigo mudar algumas coisinhas que são bem complicadas, tanto para eles quanto para a gente que está também do outro lado. Bom dia a todos, meu nome é Denise, sou advogada há alguns anos, poucos anos. Vim de uma área corporativa, departamentos jurídicos, mas não me adequava, e aí eu saí, optei para ir mais para o contencioso. Minha intenção aí sempre foi estudar e entrar na magistratura. Antes eu focava na magistratura do estado aqui de São Paulo, agora eu pulverizei um pouco aí as provas, estou prestando provas em outros estados também. Minha especialidade é adoção, sou especialista e voltada para a área de adoção. E se for para falar do sonho de vida, é realmente ingressar aí nas varas da infância e juventude para trabalhar com infância, que é meu sonho. Inclusive me emociono quando eu falo disso. Espero que daqui a alguns anos a gente se encontre para que eu possa dizer as experiências que eu vou enfrentar ainda, espero, pela vida, e que tenham aí sido impactadas muitas vezes por conta das experiências adquiridas nesse curso. Bom, meu nome é Bruna, eu trabalhei um tempo no setor privado, eu fui estagiária em escritório, advoguei quase 3 anos. No ano passado eu passei num concurso, então hoje eu sou funcionária pública, trabalho na Justiça Federal. O curso me interessou porque eu acho que trabalhando na área pública a gente às vezes acaba ficando muito focado em casos individuais e não consegue, perde um pouco da visão do todo. Eu acho que o curso vem resgatar essa visão do todo, que é importante para as decisões, para os impactos nas decisões individuais. Enfim, tenho muita vontade de ser defensora pública também. Acho que a área pública acho que é uma maneira de retribuir melhor o conhecimento que eu adquiri na faculdade, pelo menos para mim, assim, de uma forma pessoal. Acho que é isso. Bom dia, meu nome é Denise, como você também, né? Os nomes duplicados. Sou advogada trabalhista, mas sou mais concurseira do que advogada. Na verdade, as pessoas falam, você tem OAB, você fala concurseira, mas eu tenho dedicado os últimos anos da minha vida a estudar muito para o concurso trabalhista, então adorei que tem 2 aqui representantes, estava sentindo falta. Sou apaixonada pelo direito do trabalho. Na faculdade, diferente acho de quase todo mundo, eu dei muita sorte no setor público, eu fiz estágio, eu sou do Espírito Santo, mas moro aqui já tem uns anos. Um juiz de família foi um estágio voluntário, né? Eu só gastava. E eu lembro que na época, novo, eu falava que saco estágio voluntário e de estagiário tudo duro, mas eu dei muita sorte com a minha pequena experiência, foi 2 anos que eu fiquei lá. A vara era muito boa, as pessoas não eram acomodadas, era uma vara de família até, era barraco todo dia, mas o juiz era muito consciente assim. E ali o negócio, quer dizer, na época eu não tive consciência, mas a vontade de poder fazer justiça, tentar, né, que isso é uma coisa tão complexa, me pegou. Só que durante a faculdade eu nunca pensei em fazer concurso, eu falava jamais, esse negócio engessa e acho chique advogar, morrer de pegar avião, o telefone tocando, achava o máximo. Até que eu formei e vi que a realidade, né, eu sou dessa, gente, eu sempre fui meio fora, assim, naquela coisa muito formal, eu achava ser dinâmico e tal.
E aí vim para São Paulo, tentei os trainees, comecei a advogar. Detesto advogar, ninguém me odeia, eu adoro advogado, sou advogada, mas eu fiz estágio no escritório e meu chefe falava assim, Denise, você tá ferrada, porque você é muito boa, assim, né? Você tem, juridicamente você estuda, só que você quer ficar fazendo justiça, você não é juiz, você é advogado. Eu falei, eu não vou advogar contra a minha consciência. Então, tudo que eu falei à faculdade que eu não ia fazer, eu acabei indo, então já estou estudando aí, tem 5 anos para partir do trabalho. Viajo de norte a sul, já faço Magistur há alguns anos, né? Eu brinco que se alguém precisar viajar, precisar de dica de restaurante, onde ficar, eu tenho o Brasil inteiro, eu tenho uma lista, assim, que é uma coisa que eu gosto. O curso eu fiquei sabendo por um amigo meu de Vitória, que marcou no Facebook, foi uma coisa assim, super diferente. E o que me interessou no curso, basicamente, porque eu acho que, no meu caso, né, quero ser uma juíza de trabalho. O conteúdo teórico, eu sempre vou na minha cabine todo dia, estudo CLT, CPC. Só que eu tenho muitos amigos juízes que já passaram, né? Nesses 5 anos estudando, a gente lida com muita gente. Beleza, você ter o conteúdo jurídico é muito importante, mas não é tudo. Então você chega lá do outro lado, né? Do balcão, você vai ser juiz, você vai pegar um caso, você vai julgar. E aí, você não ter essa vivência e fazer esse network, que isso faz muita falta. Então eu tenho vários amigos que passam cada aperto e eu comecei a sentir essa necessidade de me aprofundar mais e entender o outro lado, porque até na entrevista do RH no Skype, ela perguntou, mas por que você acha que você poderia estar no curso? E eu falei para ela, porque sentar e estudar eu já faço 5 anos, todo de segunda a sábado lá, né? Meu trabalho voluntário na cabine. Eu falei, isso aí eu já tenho, mas isso no curso não vai me dar. Agora, discutir esse livro eu já li mais de uma vez. Ele para o concurso também é muito, não só para o concurso, para a vida, né? Meu namorado é engenheiro, e antes do curso começar, eu dei esse livro para ele. Eu falei, meu filho, e aí quando eu comentei do curso e falei que a gente ia discutir, nossa, eu podia não. Eu falei, não, meu filho, você é beijado, mas eu vou te levar. Então eu acho que a gente poder abrir isso daqui para outras pessoas, pegar essa experiência que a gente vai ter e levar na nossa casa, onde a gente trabalha, isso aí é uma coisa que, sabe, eu achei sensacional. Então parabéns aí pela ideia, eu acho que essa primeira turma possa gerar muitos frutos. E é isso, prazer em conhecer vocês e que nas próximas semanas a gente possa ter uma interação bem legal. Oi, meu nome é Bárbara, eu sou advogada, trabalho especificamente no setor elétrico, em escritório de advocacia. Esse curso me interessou muito porque, na verdade, eu ainda não sei se eu quero ingressar na carreira pública ou não, mas eu estou bem interessada em entender um pouco essa interação entre o público e o privado, porque ainda é meio obscuro para mim. Muito bem. Bom, feitas todas as apresentações, sejam bem-vindos, bem-vindas de novo. Eu vou passar a palavra para o Felipe, então. Só apresentar para vocês, o Luiz Felipe Dávila é uma pessoa que tem uma trajetória profissional na iniciativa privada também, mais formação como cientista político, né, na graduação primeira dele pela Universidade Americana de Paris. É um idealista, acima de tudo, é uma das grandes referências hoje em liderança na área pública no Brasil. Possivelmente você já viu ele alguma vez no painel na Globo News, falando para a grande imprensa. E, além de um idealista, é um realizador. Ele fundou o Centro de Liderança Pública aqui no Brasil, inspirado no período em que ele estudou na Harvard Kennedy School of Government, né, na Escola de Governo de Harvard, que é algum que vocês conhecem, e quis trazer esse modelo para cá. Era uma coisa que ele via que faltava no Brasil, alguma entidade que fosse dedicada a pensar área pública, gestão, liderança, né, que acaba virando um lugar comum, mas a liderança como método, realmente, não é todo mundo que tem acesso a esse tipo de ferramenta. Então, ele fundou o Centro de Liderança Pública para conseguir justamente qualificar esse debate no Brasil e qualificar pessoas que tinham esse sonho de atuar na área pública. E hoje já tem aí vários cursos que a LP fez, já fundou uma divisão de educação que tem esse Master de Liderança em Gestão que o Thiago estava falando antes, né, que é um curso de 1 ano e meio, um programa de 1 ano e meio que os alunos ainda vão e passam uma semana estudando em Harvard também, lá na Escola de Governo de Harvard. Enfim, tem uma série de iniciativas, depois a internet é mais rica do que eu ficar falando para vocês dele. Acho que o bacana vai ser ter a oportunidade da gente ter essa experiência com ele aqui e ele poder passar um pouquinho para vocês do que é liderança adaptativa. Tá bom, Felipe? Por favor. Obrigado. Nossa, que fio grande aqui. Bom dia a todos. Foi muito legal chegar aqui essa manhã, escutar um pouco a história de cada um de vocês. E o fato comum é que todo mundo que quer entrar na área pública tem esse senso de propósito muito forte, né? A gente quer mudar o Brasil, quer mudar as coisas.
E eu vou falar sobre liderança e mudança, que é uma coisa fundamental. Porque, no fundo, as mudanças que nós temos de fazer no Brasil são mudanças de valores. E mudança de valor é uma coisa difícil de fazer. Então, se você tem baixa resiliência para aguentar a frustração, você não deve entrar na área pública. A área pública é, como o Churchill dizia, ir de frustração em frustração sem perder o entusiasmo. Porque mudar valor significa mudar coisas que são importantes para as pessoas. Quando as pessoas se definem pelos valores que elas acreditam, as pessoas definem por suas crenças. Então, na hora que você fala que tem que mudar a crença de alguém, ou que os dados, os fatos mostram que nós precisamos rever alguns valores, é algo muito custoso para a pessoa. Porque vai contra algo que nos define como ser humano. E eu acho isso fundamental na questão da liderança, porque, para mim, não existe liderança se não houver mudança de valores. Liderança não é algo técnico. Liderança não é que eu tenho uma fórmula aqui, conhecimentos técnicos que eu possa fazer as coisas acontecer. Isso nós vamos ver que é a atribuição do que a gente chama de autoridade. Existem duas coisas, a liderança e a autoridade. A autoridade é aquilo que o cargo lhe confere. Então, se você está num cargo de autoridade, o que as pessoas esperam da autoridade? As pessoas esperam da autoridade que você dê o senso de direção, para onde é que nós estamos indo, que mantenha uma certa ordem, que proteja as pessoas quando elas são atacadas. Aliás, a ministra Carmen Lúcia fez exatamente isso essa semana, né? Na hora que um juiz de primeira instância é atacado, qual é a reação dela? Você está atacando todos nós, juízes. Então, é assim, é a proteção, é a figura de autoridade. Então, a figura de autoridade é oferecer proteção, ordem e direção. Qualquer cargo que você ocupe, os seus subordinados ou seus liderados vão estar olhando para você com esse ar de que estão buscando na autoridade essas coisas. Só que liderança é justamente o contrário de autoridade. Ao invés de oferecer direção, você vai questionar as pessoas, você vai gerar desconforto, você vai fazer as pessoas reverem crenças. Ao invés de oferecer ordem, você vai oferecer desordem. Você precisa para tirar as pessoas do estado de conforto, as pessoas precisam se sentir inseguras, que perderam o chão. Porque senão, nós naturalmente buscamos o estado de conforto. E é normal do ser humano. Então você tem que gerar desordem. Ao invés de oferecer segurança, você vai gerar insegurança. É só assim que começa a discussão de valores. É só aí, nesse momento que você está bravo, que as coisas afloram, os seus reais valores, suas reais crenças, coisas que são importantes e aquilo que te incomoda. E é aí que você começa a entender quais são os valores que vão ter que ser revistos para a sociedade avançar. Não é uma tarefa fácil. Ninguém sente falta de liderança quando as coisas estão bem. As pessoas sentem falta de liderança quando a gente está vivendo uma crise. Por isso que hoje o diagnóstico comum que lemos em todos os jornais, vemos na televisão, é falta de liderança, não só no Brasil como no mundo. Porque o mundo vive uma crise de valores. Nós estamos numa fase de transição para uma nova cultura de uma velha cultura. E não há pessoas que aparecem fazendo essa transição, ajudando a fazer essa ponte. Porque o gerar desconforto significa que você está denegrindo a sua imagem da autoridade. Fala assim, que líder ruim é esse que nós temos? Ele não está nos protegendo, ele está nos deixando mais vulnerável. Ao invés de dar a ordem, a direção, ele está questionando, é um questionador, gera desconforto. Então, a liderança, no fundo, ela é o contrário da autoridade. Então, quando você está num cargo de autoridade, você quer exercer a liderança, as pessoas vão achar que você é um mau chefe. Porque o seu chapéu de chefe não condiz com o chapéu de líder. Então, gerar desconforto tem tudo a ver com liderança. Quando eu comecei o CLP, em 2008,
nasceu de uma vontade, quando eu voltei da escola de governo, lá de Harvard, que era exatamente isso. Eu falei assim, nossa, no Brasil falta objetividade para tratar dos reais problemas. Nós não tratamos dos reais problemas. Nós ficamos na periferia. Quando você chama uma reunião para tratar de um tema difícil, você fala de tudo menos daquele tema difícil. A gente foge do problema. E ao fugir do problema, o problema se agrava e vira crise. A crise não é nada mais do que acúmulos de problemas não resolvidos. Por isso que estoura uma crise. Uma crise que nós vivemos é isso. Então, nós precisamos muito de líderes como vocês na área pública. Muito. Agora, a liderança, você não precisa de cargo. Você não precisa de autoridade. Você precisa fazer com que as pessoas passem a questionar algumas verdades absolutas que elas têm sobre as coisas. Porque é isso que impede a discussão. E eu vou falar isso mais à frente, o que isso significa. Grandes líderes nunca tiveram um cargo público. Por exemplo, Martin Luther King fez a maior revolução na história dos Estados Unidos, conseguiu ser o grande homem da causa dos direitos civis americanos, nunca exerceu um cargo. Gandhi foi o grande herói da independência da Índia, nunca teve um cargo público. Você não precisa do cargo. Aliás, às vezes o cargo atrapalha o exercício da liderança. Porque você tem que ser muito questionadora e isso pode colocar em risco o seu cargo, a sua posição de autoridade. Então, às vezes, é bom não ter o cargo. E às vezes o cargo ajuda muito, porque você pode realmente fazer com que as coisas andem num ritmo mais rápido. Então, liderança não tem nada a ver com cargo, não tem nada a ver com o seu título. E isso é muito importante para entender. É importante porque o questionamento de valores tem muito mais a ver com a sua atitude. Eu vou dar um exemplo muito que a gente está conversando na área de direito. Em novembro do ano passado, um grupo de jovens promotores vieram ao CLP e sempre é um jeito de tentar seduzi-lo, né? Então, a história, eles vieram me falaram assim, olha, você que defende muito liderança, mudança de valores, estão aqui 10 medidas contra a corrupção que nós queremos o apoio do CLP. E eu li as medidas. Eu acabei de ler as medidas e falei, eu sou contra. Eles falaram assim, então você é a favor da corrupção? Eu falei, não sou a favor. Eu sou contra o que está escrito aqui. E eles ficaram bravíssimos comigo. Eu falei, e eu vou dizer por que eu sou contra. Eu sou contra qualquer medida que fere o Estado de Direito. Aqui está escrito que o habeas corpus vai acabar no Brasil. Aqui está escrito que nós vamos poder obter provas ilegais para usar na corte. Isso é completamente contra o Estado de Direito e a democracia. Eu não vou apoiar um negócio desse. E eles ficaram perplexos com a minha reação. Como? E aí, ao invés de entender o que está acontecendo, eles voltam para você e falam assim, então você é a favor da corrupção. Não sou a favor da corrupção. E esse é um bom exemplo, porque mostra duas coisas. Primeiro, o espírito das pessoas que propõem isso mostra que também existe um excesso do outro lado, que é possível, às vezes, violar as coisas para moralizar. Isso é uma coisa complicada. Se a lei está acima de tudo, se a lei é fundamental para o fortalecimento das instituições, a lei não pode ter essa relatividade. Se é mais difícil prender corruptos, nós vamos ter que gastar mais tempo indo atrás das boas provas e dos bons jeitos e seguir o processo legal. Não existe burlar, não existe atalho. E eu disse para eles, um dos maiores problemas que nós temos no Brasil, porque nós estamos nessa situação, é porque nós buscamos atalhos em vez de resolver problemas. Nós estamos sempre buscando um caminho torto para resolver um problema. Isso é fugir dos reais problemas. Isso é não encarar os reais problemas. Porque, veja só o que acontece. O atalho faz com que você racionalize ou justifique algo contrário ao princípio maior, que é o caso da lei e a Constituição.
mesmo que seja moralizadora, mesmo que nós todos somos contra a corrupção e os corruptos, não é por aí que nós vamos resolver o problema. Porque o atalho acaba dando um poder arbitrário a mais a alguém. O que é o poder arbitrário na política, se não o personalismo, se não o populismo? A força que destruiu esse país e que vem destruindo o país. Quando eu criei o CLP, eu disse, o meu maior sonho é erradicar o populismo do Brasil. Isso é o câncer que corrói a credibilidade das instituições, das leis. Isso é a cultura de que relações pessoais são mais importantes do que a instituição. Para você sobreviver, é muito mais importante quem você conhece, com quem você trabalha, qual é a sua rede, do que a lei. Jamais vamos ter uma estabilidade democrática num país se o personalismo é mais forte do que as instituições. Portanto, o meu sonho, quando voltou, era criar o CLP para falar assim, nós precisamos formar líderes que entendem a importância das instituições. Nós precisamos fortalecer as instituições e combater o populismo. E as medidas apresentadas por esses jovens juízes, para mim, eram uma outra forma de populismo, que é dar mais poder arbitrário a alguém para dizer o que é certo e errado. Então, liderar tem muito a ver com isso, com decepcionar as pessoas. As pessoas vão lá procurando, achando que você vai ser mais uma pessoa que vai apoiar. E você vai dizer, não, eu sou contra. Mas como você é contra? Então, em vez de eles pegarem aquilo que eu falei que eu era contra, para ir pensar, ficaram insistindo na história e mandaram medidas para o Congresso e tal. E agora, com a manchete do jornal toda, tirando esses 3, 4 pontos que a gente discutiu há 7 meses atrás. E até eles estão recuando, porque eles sabem que isso pode contaminar a aprovação das outras 6, 7 medidas boas que tem lá dentro. Mas o ponto é que, quando você é frustrado, você tem 2 opções. Uma, ser reativa. Então, esse aqui é adversário, põe na lista dos contra. Isso aqui a gente não vai ter o apoio dele. E insistir. Ou a outra é parar e refletir. Falar, pera, ele não está criticando o teor, o propósito das medidas. Ele está criticando pontos específicos. Então vamos parar, vamos discutir o que ele está falando. Isso deveria ser um ato de liderança. Mas o espírito é o contrário. Quando a gente toma um não, você fica defensivo. Você quer primeiro defender aquilo que você acredita, ao invés de falar, nossa, mas espera aí, acho que aqui tem um ponto bom. Esse Brasil dividido entre nós e eles é um Brasil que um não acha que há demandas legítimas do outro lado. O outro é o adversário. Se um cara de esquerda dizer que tem alguma demanda legítima dentro do MBL, ele vai ser visto como um traidor lá dentro. Fala, então, quem é você? Se alguém do MBL defende alguma medida que a esquerda apresentou, ele é visto como inimigo lá dentro. Ele é visto como um adversário. Isso é ruim. A gente precisa entender quais são os valores que estão por trás. Porque, senão, é o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje. A eleição nos Estados Unidos não é nada mais do que nós e eles de novo. Ao invés de entender o que as pessoas que estão nessa candidatura representam. Representam vozes de pessoas que não foram escutadas pelo Estado. Representam frustrações gigantescas que não foram endereçadas. Por isso que as pessoas acabam fazendo escolhas esquisitas em determinados momentos. Então, em vez de criticar, ridicularizar, seja o Trump ou a Hillary, é entender quais são as vozes de insatisfação que aquele discurso está grudando. Isso é que é importante entender. Quantas pessoas, nessas últimas recessões, perderam seus empregos e jamais vão ter emprego? Porque elas não têm mais a capacidade para sobreviver no mundo de hoje. O que nós vamos fazer? Largar essas pessoas? Não atendê-las? O que a gente tem que fazer? Houve uma concentração de renda imensa. Quem se deu bem, quem estava em cima ganhou. Quem estava embaixo estava perdendo e está perdendo cada vez mais. Isso faz com que o Estado se distancie do cidadão. E esse distanciamento do Estado do cidadão acaba comprometendo a democracia. Você fala, bom, o que adianta votar? Os mesmos continuam lá. Isso inspira o cinismo na política. Isso faz com que as pessoas deixem de acreditar
que a política, que o Estado pode mudar a vida delas, pode atender às reivindicações legítimas de cada uma delas. Então, liderança tem essa primeira coisa da autoridade, como eu disse, com frustrar as pessoas, fazer as pessoas questionar valores. Segunda coisa importante na área da liderança pública é escolher bem as prioridades. Escolher prioridades significa falar sim para algumas coisas e falar não para outras. Político tem enorme dificuldade em falar não. E aí começa a enrolação. Tem que falar não. Se eu quiser melhorar a escola pública, eu não vou conseguir melhorar ao mesmo tempo a saúde. Tem os trade-offs. Tem o custo-benefício das coisas. Não tem dinheiro para tudo. Os recursos são finitos e as demandas são infinitas. E existem milhares de demandas legítimas em cada área. Então nós vamos ter que definir prioridade. E definir prioridade significa dar mais atenção a uma coisa e menos atenção a outra. Isso é uma dificuldade imensa no setor público. Que todo mundo quer fazer um pouquinho de tudo. E um pouquinho de tudo, a gente acaba não fazendo nenhuma mudança transformadora. Você acaba fazendo, no máximo, se der tudo certo, algumas melhorias pontuais. Mas mudar, a gente não vai conseguir mudar. Então não dá para comprar tantas brigas ao mesmo tempo. Nós precisamos escolher as brigas que a gente quer entrar. Isso é fundamental em liderança. Porque quando você começa a liderar e ter sucesso, todo mundo quer que você se torne o líder de todas as brigas. E essa é a primeira maneira que você vai acabar sendo abatido pelos outros. Liderança, a maior armadilha da liderança é o personalismo. É você ser a dona da causa. Eu defendo a infância, eu defendo a educação, eu sou a grande defensora, eu sou vista no meu departamento como o grande defensor dos direitos das pessoas que trabalham aqui. O personalismo te transforma num alvo vulnerável. As pessoas sabem quem atacar. As pessoas sabem quem que elas têm que te destruir. As pessoas sabem quem que elas têm que afastar. Liderança funciona quando você apenas é um coordenador dessa discussão de mudança de valores. E aí, isso confunde os adversários. Quando eles querem entender quem é, mas quem é o dono, quem é o chefe? Não tem chefe, isso aqui nós estamos aqui revendo os nossos valores, isso aqui é uma coisa do grupo. Quando é do grupo, fica difícil identificar alguém. Porque a primeira coisa, quando começa a gerar desconforto, é buscar o bode expiatório, descobrir quem é o dono, quem começou esse negócio, quem é que está fazendo essa provocação. Então, quando você socializa essa discussão, dá crédito a todo mundo, isso é uma forma de você se proteger. E também, então isso é muito importante.